Fala, galera, olha só quem tá do meu lado. Ele, Sérgio Patrick. Sérgio Patrick, não, Messi, onde você está? Fala, Lucão, tá aqui, ó. New York, tá vendo aqui, ó? Voltei para Nova York, né, depois de 2 anos na Flórida, e estamos aqui na terra dos Jets e dos Giants. Por que não do Buffalo Bills também, né? Tá no estado, né? Embora o estado seja muito grande, para quem não conhece, dá umas 5, 6 horas de carro aqui da região de Manhattan, né? Estou muito mais próximo, claro, do Giants e do Jets, se for ali para New Jersey para ver um jogo deles, mas estou aqui, estou em Nova York de volta, acompanhando essa reta final da NFL. É muito bom falar contigo de novo. Eu tô muito feliz, meu mestre, tô muito feliz, você sabe disso. Eu tô aqui em São Paulo, Sérgio Patrick em Nova York. Nada melhor do que essa nossa conexão Amazing USA. Meu mestre, eu vou começar já falando o que rolou nessas últimas 24 horas pra gente puxar essa nossa resenha maravilhosa, porque você tá vestido a caráter. Nas últimas 24 horas, eras do futebol americano se encerraram, pelo menos por hora. No script, né? Por hora, a gente teve Pete Carroll, ainda na NFL, mas como um advisor, saindo como head coach para advisor do Seattle Seahawks. Uhum. A gente tem Nick Saban, maior treinador da história do futebol americano, se aposentando. Sérgio Patrick vai me dar uma ideia legal disso. Se aposentando de Alabama. O cara transformou a Alabama numa potência. E a gente tem ele, nosso tio Bill Belichick. Olha, se você me perguntar se eu gostei ou não, eu não acho que o Pedro fez certo, mas eu entendo. Mas Bill Belichick, 24 anos como treinador, head coach do New England Patriots, ganhou tudo, mudou a NFL, transformou um jogador de 6ª rodada num dos maiores, né? É um trabalho coletivo ali dos dois, mas transformou o New England numa das dinastias mais longínquas, acho que, dos esportes americanos, né? 2 décadas. Não se aposentou, mas saiu do New England Patriots. Saiu do Patriots. Isso tudo em 24 horas, meu mestre. Como fica no seu coração? É uma chacoalhada que eu não sei quando o futebol americano teve, se é que já teve em algum momento, né? Curiosamente, eu fui pesquisar, os 3 têm 72 anos. O Nick Saban, o Pete Carroll e o Bill Belichick têm a mesma idade exatamente nesse momento. O Pete Carroll teve 14 temporadas, um título de Super Bowl, um estilo meio Phil Jackson, assim, né, de mexer com os jogadores, de motivar, um cara com ideias diferentes e tal. Brilhante, né, brilhante, que pode ainda servir em outras capacidades dentro do Seattle, ou que de repente pode atrair algum outro time para fazer algum projeto. Não se sabe, claro, qual é a disposição desses 3 senhores que são resolvidos em termos de grana, muito resolvidos, né? O Bill Belichick ganhou mais de $200 milhões do Patriots, isso que ele já tinha sido técnico antes, né? Do Browns, tinha trabalhado no Giants, enfim. E não é uma questão de grana, e talvez nessa época da vida eles estejam mais afim mesmo de ficar em casa, de gastar o dinheiro que ganharam e de assistir futebol americano na televisão. Mas, obviamente, 3 cabeças maravilhosas do futebol americano que estão disponíveis aí, né? Então, em nível de importância, o Pete Carroll acho que fica uma prateleira abaixo, embora seja um campeão de Super Bowl e um cara com uma carreira brilhante. O Nick Saban, 6 títulos do college, né, do universitário com Alabama. Fizeram uma conta, os salários dos caras que foram draftados, dirigidos por ele, somam mais de $2 bilhões, quer dizer, um cara que a NFL que está aí hoje deve muito ao Nick Saban, né, porque a produção de talentos é um negócio impressionante. E assim, Derrick Henry, aquele running back maravilhoso do Titans, do Miami Dolphins, o quarterback, só para citar, assim, 2 mais recentes aí, né, desse trabalho todo, tem muitos outros. E o Bill Belichick, com tudo que fez no New England Patriots, claro, tem todos os títulos, tem um histórico maravilhoso, mas uma questão que fica desses últimos anos dele, e é curioso, né, porque é o que você falou, você pega o começo da história, ele vai lá e faz de um quarterback que ninguém queria uma super estrela, provavelmente o maior de todos os tempos, não só quarterback, mas jogador da NFL. Mas o que aconteceu quando eles dois deixaram de trabalhar juntos? Ele não conseguiu fazer do Patriots um time competitivo,
Não tô nem falando de ganhar Super Bowl de novo, mas nem chegar com o saldo negativo, né? Mais derrotas do que vitórias. E o Tom Brady foi para Tampa, ganhou o Super Bowl. E parou com muita gente ainda com dúvida se ele não ia voltar e jogar mais uma temporada e tal, né? Então, assim, ficou no fim, nesses últimos anos aí, a impressão de que o Brady acabou pesando mais do que o Belichick em alguns momentos ali para o Patriots. Inclusive o Danny Amendola, que foi um grande jogador do New England Patriots, disse: a gente trabalhava para o Bill Belichick, mas a gente jogava para o Tom Brady. Então é interessante ver, porque óbvio que o legado do Belichick é inquestionável, né? Mas o que pode fazer ainda daqui para frente, eu não sei. E tem uma outra coisa interessante, que talvez esteja no radar dele, que ele era general manager também do Patriots, né? O Patriots não tinha as duas funções separadas, ele fazia tudo junto. E tem pelo menos 4 times hoje que estão sem general manager. E é um cargo com uma pressão diferente, com um ritmo diferente daquele de treinador. Continua fazendo as escolhas de jogadores, draftando, o que ele faz muito bem, trabalhando os jogadores, mas não necessariamente naquele estresse do dia a dia. Então vamos ver. Agora está tudo no ar, né? E isso que é muito interessante, porque a gente está caminhando para os playoffs maravilhosos e tem tudo isso acontecendo com muitos times sem técnico, então vai ser um momento muito interessante da NFL. Nossa, eu fiquei impressionado, e eu acho que esse é o grande diferencial do Bill Belichick, é justamente esse acúmulo de funções. Na verdade, o acúmulo de funções é um controle absoluto do time, né? Ele só não tem mais controle que o dono, que é o Robert Kraft, mas depois do Robert Kraft, ele quem toca tudo, né? E um pouco do que eu ouvi era, existia agora uma possibilidade do Bill Belichick continuar em New England, mas desde que ele cedesse em relação à função de general manager, né? Ele não está se aposentando, ele está saindo, né, do New England. Então, claramente, eu acho que é o jeito que ele sabe trabalhar, né? E difícil falar o contrário. Agora, já imaginou chegar alguém lá e falar: Bill Belichick, você vai draftar estes caras. Quando a gente olha todos os caras que ele todos os times que ele fez e montou, é difícil falar que esse cara não sabe montar times, né? Em 20 anos, né? Até quando a gente pensa nas franquias de outros times que fizeram sucesso, Pittsburgh Steelers na década de 80, times da década de 90, duraram o quê? 10 anos. A dinastia do Patriots foram 20 anos, né? Então, menos até, né? Cowboys do Troy Aikman. Cowboys na década de 90. E aí você dá o mérito pro técnico, pro general manager, pra todo mundo, mas assim, é uma coisa que deu certo uma vez. Exato. Ele conseguiu realmente remontar o time e ganhar numa diferença ali de 2 décadas, né? Então ele não estava com os mesmos jogadores, né? Era o Tom Brady, claro, o principal jogador estava, mas os demais realmente ele reconstruiu tudo. E não só isso, né, Lucão? Se você olhar, tem uma série de treinadores, de gente que trabalhou com ele, inclusive o próprio Patriots anunciou, né? Horas depois do Bill Belichick dizer adeus, o novo head coach vai ser o Jerod Mayo, de 37 anos, aliás, ele é mais novo do que o Sean McVay do Rams, né? Ele vai ser o técnico mais novo da NFL, alguns meses mais novo. Ele era linebacker do Pats, ganhou títulos com o Patriots, e era o técnico de linebackers na comissão do Bill Belichick. E tem vários outros, Matt Patricia, tem muita gente dentro da NFL hoje que comanda times, Josh McDaniels, né? Muita gente que trabalhou diretamente com o Bill Belichick. Então não é só o que ele fez dentro do Patriots, mas é um legado de futebol americano para toda a liga. O próprio Nick Saban, né? O Nick Saban, eles trabalharam juntos, né? Tipo, o Nick Saban, ele tá dentro dessa árvore de treinadores do Bill Belichick, né? Muito louco, né? Os dois. Aliás, o Belichick, ele sempre pegou muita coisa de Alabama, né? Sempre draftou bons caras de Alabama. Agora eu tava vendo uma matéria ontem que era de 2 jogadores. Eu não lembro agora, era o A.J. Brown do Eagles e um outro running back do 49ers, que eles foram fazer um training camp com o Patriots antes de entrar na NFL, e o Bill Belichick não gostou dos caras porque não achou que eles eram comprometidos. Então eu acho que o Bill Belichick, ele tem uma filosofia muito clara, né, que assim, eu vou draftar, eu vou colocar pra jogar quem é comprometido. Muita gente critica, né, que ele deixou de às vezes pegar caras muito bons. Ele já conseguiu fazer com que caras problemáticos jogassem por ele, Antonio Brown, enfim, um monte de cara
mas que num determinado momento ficaram mais centrados ali com ele, mas eu acho que ele tem um lance diferente, né? Uma filosofia que é meio diferente mesmo, né? Talvez explique até, tem uma coisa hoje no mercado de trabalho, se a gente for ver, uma discussão de gerações, né? Então, o que a geração mais jovem hoje, a galera dos 20 e poucos anos, saindo das faculdades, a visão de mundo, o que essas pessoas pensam para a relação de trabalho, o que elas valorizam, não é a mesma coisa que a minha geração e que a geração do Bill Belichick, que é um cara de 72 anos, entendeu? Então, às vezes, esse é um ponto importante, né? Se o técnico perde essa conexão, essa forma de se comunicar com os atletas, né? Então, entender, por exemplo, que o cara pode ser comprometido, mas ter uma outra postura, que o jogador pode ter resultados, mesmo que não demonstre aquilo que ele considerava o comprometimento de outras épocas, né? Então, talvez seja aí um ponto para que a gente tenha a explicação para os resultados ruins, que são fato, né, do Bill Belichick nos últimos anos. Faz todo sentido, meu mestre. E agora, mas ainda assim, ele é um cara que consegue se encaixar em alguns lugares, né? O que você acha? Pra onde você acha que ele pode... Ele tem mercado, dúvida, né? Inegavelmente ele tem mercado, né? Aliás, você falou que eu tava vestido a caráter, vou explicar aqui, né? E eu vi até manchete falando hoodie, né? Pra onde vai o hoodie, né? H-O-O-D-I-E. É esse tipo de roupa aqui, porque isso aqui é o gorro, hood, né? Inclusive a chapeuzinho vermelho, na verdade a tradução certa seria gorrinho vermelho, que era Little Red Riding Hood, né? Então é hood. Então o Belichick, ele eternizou na verdade a dele é de manga curta, né? É um negócio muito... Eu tirei ontem um print, porque me veio uma memória ontem, que eu falei, eu baixei as imagens, eu vou postar no Instagram, é sensacional, é uma entrevista que ele tá dando, ele tá com essa roupa, mas é uma que é toda rasgada, toda ferrada, assim, ele usa direto, você fala, meu, esse é o Bill Belichick. Mas por baixo eu tô de Bears, que não tem chance de contratar o Bill Belichick. E posso contar uma coisa triste pra você? A camisa tava cheirando gaveta, viu? Porque faz muito tempo que eu não tiro a camisa do Bears da gaveta. Tá difícil. Já que você falou do Bears, eu vou te perguntar então, depois você fala do Bill Belichick pra onde ele vai, mas o Chicago Bears se deu muito bem agora, né? Porque o Carolina Panthers foi mal na temporada, ficou com a primeira posição, só que a primeira posição teve a troca, vai pro Bears. O Bears vai ter a primeira escolha. O Bears fica com Justin Fields ou pega um quarterback? Eu acho que vai pegar um quarterback. Pois é, fala-se muito, né, do Caleb Williams, do Drake Mayo, então tem bons jogadores, pelo menos 2, 3 jogadores de primeiras escolhas ali, vão ser top 5 no draft, que são quarterbacks. Então, obviamente, você pode construir uma franquia em torno de um quarterback sensacional. O Justin Fields teve uma ótima passagem por Ohio State e existia muita expectativa com relação a ele no Chicago Bears. Eu não acho que seja o único problema, mas às vezes é uma decisão difícil, né? O que você vai fazer com um potencial, um jogador de um potencial grande, mas quantas vezes você tem uma escolha número 1 na mão para fazer, né? E com tantos quarterbacks bons, né? O quarterback de Washington, que acabou de perder a final para Michigan, né? O Michael Penix Jr. tá hoje nas prévias de draft aí, não tá nem no top 5, né? Então, assim, é uma classe boa, de boa qualidade de quarterbacks. Vamos ver o que o Bears vai querer fazer. Agora, e justamente escolhas de draft podem ser decisivas para todas as definições de técnico agora. Por exemplo, você falou que o Bears está bem posicionado, mas dá uma olhada no Washington, que tem um time que é até melhor do que o Bears, me parece, né, mais pronto, mais arrumado do que o do Bears em vários setores. Acabou de dispensar o Ron Rivera, que levou o Carolina, que você mencionou, ao Super Bowl com o Cam Newton, e tem a segunda escolha do draft. Então tem muita gente dizendo aqui que o cargo mais quente de head coach hoje é o do Washington Commanders, que também tem a maior grana disponível para contratar. Então é um time que pode fazer bons negócios e pode, com um bom comando, se remontar agora de uma maneira muito forte para a próxima temporada. É um time que tem que mudar logo, né? Tem um novo grupo de donos, é um lugar que faz todo sentido no mundo, né? Eu tenho visto muita coisa do Bill Belichick, ou Chargers, ou fala-se que o nome dele é muito bem visto em Atlanta, mas Washington e Chargers são os nomes mais quentes, assim.
Chargers talvez seja o melhor dos times disponíveis, assim, eu acho, né? Que já tem um Atlanta seria uma ironia, né? Porque ele tirou de Atlanta o Super Bowl mais ganho da história, né? Naquela virada do Patriots para cima do Falcons. Então seria uma ironia se ele fosse para Atlanta para tentar dar para os Falcons o que eles não conseguiram, sofreram justamente nas mãos do Bill Belichick, né? Eu acho que é uma boa que você falou. Eu acho que o Washington com certeza é um... Tem o Bill Belichick e tem um outro cara que a gente até comentou que vai ser super cobiçado agora, que é o Jim Harbaugh, né? Que ele também fez um ciclo até diferente, né? Ele saiu depois daquele Super Bowl de 2013 do 49ers, perdeu o Super Bowl pro irmão dele, né? Perdeu pro irmão, Ravens, né? Exato, no Ravens, e agora ele foi para Michigan, jogou contra a sua universidade, que você é torcedor, e agora ele volta para a NFL depois de ter tido um ano perfeito, né? Temporada perfeita em Michigan. Você acha que ele é um nome forte? O curioso é o seguinte, né? A gente está falando dessas três lendas, né? Que anunciaram aí as saídas dos seus cargos ou aposentadorias, né? O Jim Harbaugh teve, a exemplo do Nick Saban, do Bill Belichick, do Pete Carroll, trabalho longo, né? E ele só foi ter o sucesso maior agora. Não é que ele chegou e ganhou em 2 anos, 3 anos, não. Ele ficou 6 anos apanhando de Ohio State, que é uma das maiores rivalidades do esporte americano, não é só do futebol americano, não é só do college, é do esporte americano. Eu morei em Columbus, que é onde fica Ohio State. Na semana do jogo, os caras colocam um X vermelho em cima de todos os M's da cidade. As placas de loja, as placas de rua, ônibus, tudo que é M por causa do símbolo de Michigan, eles põem um X vermelho. Eles não falam o nome da Universidade de Michigan, eles falam aquela universidade lá em Ann Arbor, aquela universidade lá no norte. Então, assim, é uma rivalidade gigante. Ele apanhou 6 anos de Ohio State, era meio piada até em Columbus, tá? Pô, que delícia, ganha toda hora de Michigan e tal. E o Jim Harbaugh, depois de 6 anos apanhando, conseguiu virar as coisas. As últimas 3 temporadas ele bateu em Ohio State, inclusive o último jogo estava lá em Columbus dessa última temporada e foi super apertado, né? Então, uma vitória importantíssima para Michigan levar à frente essa temporada perfeita. Ganhou o título nacional, ganhou um caminhão de dinheiro, né? O contrato dele foi maravilhoso com Michigan para ele e para a Universidade de Michigan, claro, agora isso fica bem exposto, bem claro. Não sei se ele vai voltar para a NFL, se ele vai ficar no college, né? Ele tem, acho que todas as opções na mão agora. É um dos técnicos certamente mais cobiçados, porque já fez sucesso nos dois, né? Você lembrou, há 10 anos ele estava levando o 49ers para a final da NFL com o Colin Kaepernick, né? Para o Super Bowl com o Colin Kaepernick, e 10 anos depois ele é campeão universitário por Michigan. Então tá tudo na mão dele aí, certamente uma das grandes apostas aí para qualquer time, seja Michigan tentando ampliar essa dinastia, né? Ou um time da NFL tentando levar o Jim Harbaugh. Exatamente. Eu acho que ele pode ser uma opção muito legal. O que eu ouvi por cima aqui é que ele tem agora contratou o mesmo agente que representa o Sean Payton do Denver Broncos e o mesmo agente do Tom Brady. Então, isso não garante nada, mas talvez é aquele cara que vai fazer aquela primeira filtragem de, né, o que tá rolando, lugares que estão interessados, né? Acho que por aí, talvez, quem sabe. Aliás, você falou de mesmo agente do Tom Brady, eu me lembrei de uma outra coisa. O Tom Brady tem um contrato enorme com a Fox. Ele vai começar nesse ano de 2024 a ser um comentarista da Fox, né? Diz que está se preparando intensamente e tudo mais. Acho, obviamente, que é o tipo do cara que, assim, o cérebro dele para futebol americano é tão privilegiado que, se ele sentar numa cabine, ele comenta um jogo de bom nível amanhã. Mas é um cuidado a mais, tem muita pressão, tem muita competição aqui nos Estados Unidos. Não necessariamente os maiores craques vão ser os melhores comentaristas. Isso acontece no futebol também, né? O Pelé comentou Copas do Mundo, mas não sei se ele está entre os comentaristas preferidos. O Tostão talvez tenha tido mais sucesso, né, como comentarista. O Casagrande teve um tempão, né, como o comentarista principal da Globo. O Neto. Então você tem, às vezes, na forma de comunicar. O Tony Romo, por exemplo, virou um baita comentarista aqui pela leitura das jogadas, né, antecipação. Então, rapidamente ele consegue chamar o que vai acontecer e é um cara simpático no ar e tudo mais, sorridente. Essas coisas vão contando. Então, vamos ver o que vai dar o Tom Brady, mas o contrato dele é gigantesco.
Uma das coisas que também são especuladas aqui, por exemplo, para o Bill Belichick, é virar um analista. Né? Você pode fazer grandes contratos, milionários, para participar dos programas sobre o futebol americano, e se for para transmissão, então, você pode ganhar muito mais. Então, é uma outra forma também de viver o esporte, de empregar todo esse conhecimento sobre o futebol americano, mas não necessariamente estar num dos times. Né? Vamos ver o que acontece. Vale lembrar que o John Gruden, que recentemente saiu do Las Vegas Raiders, né, foi por muitos anos o comentarista do Monday Night Football. Né? Muitos anos fazendo dupla com o Mike Tirico, se não me engano, né, no Monday Night Football aqui nos Estados Unidos, e aí tinha sido campeão com o Tampa, né? Foi vários anos comentarista e depois voltou para a NFL, e aí saiu porque teve um escândalo lá dentro do Raiders, mas assim, é algo que também pode estar no futuro desses técnicos aí. O Sean McVay, eu vi muitos boatos que o Sean McVay era um cara que ele tava flertando com isso, né? O técnico do Rams, ele tava flertando com uma possibilidade de ser um comentarista, mas ele voltou atrás e para essa temporada, né? Ele voltou atrás e vai continuar como head coach do Rams. A diferença é que ele tem idade para ficar 10 anos como comentarista e pode voltar e fazer uma carreira gigante ainda na NFL, porque é um cara muito novo. O Sean McVay é 2 ou 3 anos mais velho que eu, ele tem o quê? 38? 38 anos. Então, tem 10 anos de head coach, né? Tipo... Exatamente. Esses outros já têm, esses senhores de 72 anos, já, obviamente, se fazem uma escolha agora, um compromisso de 4, 5 anos, né, já entram numa fase da vida que não sei se vão ter o pique para trabalhar como head coach, né, um pique forte. Você viajar com a equipe, você tá ali na sideline, fazer tudo que o trabalho demanda de head coach. Mas é engraçado, né, porque a energia do Pete Carroll com a idade dele é uma coisa surreal, né? O Pete Carroll, ele parece tipo um Mick Jagger, assim, né? Eu lembro quando ele... essa até viralizou quando o DK Metcalf chega pra conhecer, que ele tira o DK tá sem camisa, aí o Pete Carroll tira a camisa, no vestiário ele também pulava, tal, pô, é um senhor já. E o Bill Belichick, do jeito dele, ele também tem a intensidade dele, né? Enfim, eu acho que eu gostaria muito de ver o Bill Belichick em algum time. Bom, no futebol americano... No futebol americano ninguém funciona sem essa energia. Cada um vai ter o seu jeito de mostrar, mas tem muito desse, né, do grito, da força, da energia para você fazer um time se movimentar, né? Então, cada um do seu jeito, mas todos eles têm alguma maneira de levar essa energia para o time. Meu mestre, mas a gente começou justamente falando disso, mas é muito louco, né? Em 24 horas, uma nova configuração, novos técnicos, novas possibilidades de times com, enfim, talvez novos quarterbacks e uma nova dupla. A gente sabe da importância que é ter na NFL, né? A parceria na sinergia mais fina, né? De quarterback e head coach. Mas a gente comentou até antes da gente se juntar hoje para fazer a nossa resenha, teve um fator na NFL que talvez foi muito louco nessa temporada, tem sido, né? E é o fator Taylor Swift. Como que você aí tem percebido esse boom da Taylor Swift na NFL? Porque mexeu até ponteiro, né? A NFL já tem um público quase que 100% dominado nos Estados Unidos, não tem mais quem assistir, todo mundo já assiste, né? A NFL tem quase todo dia jogo. Começou a ter público mais jovem, mais público feminino, começou a se falar muito mais de Taylor Swift. Enfim, foi um boom gigantesco. Como é que você acompanhou isso daí de perto? Não é o único fator, mas é certamente um dos fatores importantes, porque a Taylor Swift terminou o ano de 2023 como a artista mais bem-sucedida do mundo, fez uma turnê que inclusive passou pelo Brasil, e infelizmente até com um momento trágico ali no Rio de Janeiro, né? Mas o fato é que a turnê foi muito bem-sucedida, movimentou muito dinheiro aqui nas cidades americanas, as pessoas realmente fizeram grandes esforços para poder acompanhar a Taylor Swift. Ela conecta com o público jovem assim de uma maneira impressionante, né, pelas histórias que conta nas músicas, pelo jeito que se posta, redes sociais, né, uma artista perfeita para os tempos de hoje. E
perfeita. Talvez o que aconteceu no Rio não seja perfeito, mas o jeito dela conecta muito com o público de hoje. E aí, quando ela começa a namorar o Travis Kelce, que inclusive já tinha a historinha deles, começa um pouco antes. Ele vai, se não me engano, no programa do Jimmy Fallon, que é um dos programas da noite aqui, e mostra que fez aquela pulseirinha que as fãs da Taylor Swift usam, né, o Friendship Bracelet, que ele tinha feito uma para Taylor Swift. Quer dizer, ele meio que publicamente anuncia que está interessado nela. E aí a coisa fica, que fofinho, não sei o quê, e alguns meses depois começa a esquentar o rumor de que tinha um caso rolando ali, tinha um relacionamento rolando. E aí, quando ela aparece nos jogos do Kansas City Chiefs, a NFL aproveita, assim, de todas as maneiras, né? Então, teve até brincadeira recentemente no Globo de Ouro, né? Falando, olha, a gente aqui, o nosso programa é quase como um jogo de futebol americano, a gente só não vai mostrar tantas vezes a Taylor Swift, que a Taylor Swift estava lá na festa, e aí a câmera corta para ela faz uma cara meio brava, as pessoas acham que ela estava tirando sarro, outras acham que ela estava brava mesmo, mas o fato é que o coração dessa piada é que os jogos da NFL, quando ela tá lá, mostram a Taylor Swift o tempo inteiro, e a camisa do Travis Kelce virou a camisa mais vendida, e é fato, 9% a mais de público feminino. Você não pode desprezar a influência da Taylor Swift nesse aumento. Mas teve também um crescimento geral da NFL, a audiência média subiu 7%, um negócio inacreditável. Se você olhar que nos últimos anos a audiência de televisão, de qualquer transmissão, tem caído, em todas as coisas, né? No entretenimento, em notícias, em esporte, embora o esporte ainda seja muito forte, mas ainda assim é impressionante. E aí você tem alguns outros fatores, um calendário que a NFL ajustou um pouquinho para ter times mais populares mais vezes expostos em horário nobre, o Monday Night na TV aberta, porque a ESPN e a ABC são o mesmo grupo, então esses jogos, muitos deles foram para a ABC, o que facilita, você não precisa pagar o cabo para ver o jogo, e a greve em Hollywood também é considerado um fator que ajudou a NFL, porque a gente teve meses aí de reprises, sem nenhum programa novo na televisão, porque você tinha uma greve de atores e principalmente uma greve de roteiristas, né? E aí, o que era novo e o que era mais interessante era realmente o esporte. Então, as pessoas acabaram focando mais no esporte, porque não tinha tanta concorrência do entretenimento. Mas o fato é que os caras continuam crescendo, sendo que ele já tem... Você postou outro dia, né? Quase 90% das maiores audiências da história da televisão dos Estados Unidos, ou mais. Então é uma loucura. E os caras continuarem crescendo é realmente inacreditável. Foi surreal. Das 100 maiores transmissões de 2023 dos Estados Unidos, 93 transmissões são de futebol americano NFL. Se você considerar college, 96 de futebol americano. E aí tem tipo... acho que era Oscar, alguma coisa assim, e tem o dia do debate presidencial, pode ser? Alguma coisa assim? Ou era alguma coisa de governo, que eu não lembro agora o que era, mas enfim. Pode ser o Estado da União, talvez, que é o discurso anual do presidente, né? Isso, o discurso anual do presidente, não teve debate. Mas olha só, mas assim, em termos de números, a audiência média da NFL está em quase 18 milhões por jogo, média. Você pega um jogo, as finais da NBA, você está falando de 24 milhões. Então, olha só a diferença, o impacto. O jogo de maior audiência nessa temporada regular foi Dallas e Washington, que foi no Thanksgiving. E outra coisa que a NFL fez também, assim, rechear Thanksgiving, Natal, porque tá todo mundo em casa. E aí a audiência bomba mesmo. 41 milhões de pessoas assistiram. Mas ainda assim, a gente está falando de 40% de um Super Bowl, porque o Super Bowl passa de 100 milhões de espectadores. Então, assim, é um negócio realmente impressionante e que agora a NFL, não contente em ter todo esse domínio aqui nos Estados Unidos, vai ampliando para fora do país, né? Então, Londres já é uma capital do futebol americano, Munique tem jogo de novo na próxima temporada, já teve nas últimas, e a gente está agora na expectativa para um jogo finalmente aí do seu lado, né, Lucão? É só tomar o metrô aí, o trem e tal, você chega, né? Aliás, você vai vir pra cá, óbvio. Setembro você vai vir pra cá, a gente vai assistir junto esse jogo. A gente teve jogo em Frankfurt, em Munique no passado, do Patriots, e a gente teve em Frankfurt. 2 jogos em Frankfurt esse ano.
Então é realmente a NFL fazendo a sua expansão, que é uma expansão quase que a lá o que o futebol já fazia, né, na Ásia e tudo mais e tal. E a própria NBA, né? A NBA também. A NBA consegue fazer mais com os jogadores, né? Porque como você tem, por exemplo, jogadores muito bons na África, no Brasil, na Austrália, na China e principalmente na Europa, você contrata esses caras, por exemplo, hoje na França, fala-se muito do Wemby, né? O gigante do San Antonio, que está fazendo sua primeira temporada e que é realmente um cara muito bom. Tem uma ligação aqui, deixa eu cortar a ligação, que eu tô falando com o Lucão, não quero ligação agora. E você consegue fazer isso pelos jogadores. Já no futebol americano, você não tem tantos jogadores de outros países para chamar assim a atenção. Então você tem que fazer de outras formas, e aí a NFL faz levando jogos, né? A NFL agora, uma coisa que eu tava reparando, nessa última temporada, atrás do capacete eles começaram a colocar a bandeira do país de origem dos jogadores, né? Ou dupla nacionalidade, né? Então o Cairo Santos ele joga com o capacete do Bears, com a bandeirinha dos Estados Unidos e do Brasil em cima. Tem uma comunidade muito grande de jogadores africanos na NFL, né? Nigerianos, né? O próprio Njoku do Brown, enfim, tem uma comunidade muito grande. Mas ainda assim a gente tem uma diferença muito grande da NFL para outros esportes como a NBA, é o capacete, né? Você não vê o jogador, cara, né? Você não o seu relacionamento com o jogador é um pouco diferente, a não ser com o quarterback, né? Sempre o quarterback é a figura central, né? Enfim, se todo mundo parar aqui para falar, até nos Estados Unidos, né? Se você não for torcedor de um determinado time, fala 2 jogadores de cada time, vai ser o quarterback e até porque você tem elencos muito grandes, né, Lucão? Você tem muita gente jogando, né? Você tem 30 caras em ação ali cada jogo. É mais difícil você memorizar mesmo do que 5 a 8 caras jogando uma partida de basquete, né? Então tem essas dificuldades. Aí a NFL, apostar nos jogadores, né, acaba sendo mais difícil do que em outras modalidades. Mas por outro lado, a força é gigante do próprio esporte e a gente já está vendo aí o espaço que foi aberto. Londres já é parte do calendário de Londres, né? Tanto no estádio do Tottenham quanto em Wembley. Agora o Bears vai ser um time que vai ter jogo lá, o Vikings, o Jaguars já é um time que tradicionalmente Londres é a segunda casa do Jacksonville Jaguars, e a gente vai ter de novo o jogo em Munique, no Allianz Arena, ali a casa do Bayern de Munique, e agora esse jogo em São Paulo, no estádio do Corinthians, né, na Neoquímica Arena. Ainda então, não está definido os times, né? Até a NFL fez uma postagem colocando ali, né, os times que vão jogar em cada cidade, mas São Paulo ainda está lá a definir. Muito provavelmente vai ser relacionado com torcidas que são mais fortes aqui. Então, claro, tem uma determinação da liga para um time ser responsável por uma região. Então, o Miami Dolphins ele é o responsável por essa região aqui do Brasil, mas não necessariamente vai ser do Miami Dolphins no jogo, pelo que eu tenho apurado aqui do que eu recebi de informação. Agora, é claro, a gente tem muita torcida aqui de New England, né? Patriots tem uma torcida muito forte aqui, uma quantidade de fãs muito grande, Dallas Cowboys, Green Bay Packers e o próprio Miami Dolphins, né? Vamos ver agora qual que vai vir pra cá. Tem o Carolina Panthers, né? Que vai mandar jogo na Alemanha, se eu não me engano, não é também? Vamos ver assim. É isso, exatamente. O Panthers que vai mandar jogo em Munique. O Panthers que deu vexame de público nessa temporada, né? Negócio ridículo. Aliás, é um dos... Charlotte, que é onde fica, né, a cidade do Carolina Panthers, na Carolina do Norte, é hoje um dos grandes centros do futebol. Tem quebrado recordes de audiência no soccer, né, no futebol nosso, não no futebol americano. E, curiosamente, na NFL, com um time que foi pro Super Bowl há alguns anos, a decepção é tão grande que foi manchete ali, a arquibancada vazia, os caras dando ingresso baratíssimo e tal. É um negócio que é dificílimo de imaginar na NFL e, obviamente, os dirigentes do Carolina Panthers estão tendo as orelhas puxadas devidamente, porque quando você está dentro da liga, esse é um dos principais pontos que podem fazer você perder uma franquia, né? Então você tem cidades babando aí, só querendo uma oportunidade. Lógico que Charlotte é muito forte economicamente, estrategicamente, mas se os caras ficarem vacilando, às vezes você pressiona para trocar o dono, ou você troca de cidade, porque não dá para a NFL aceitar estádio vazio daquele jeito, né?
me parece que o problema ali, pelo que eu tenho ouvido, é muito do dono, né? Que até parece que jogou cerveja num torcedor, arrumou com o próprio torcedor do próprio dos pouquíssimos que estavam no estádio, ele ainda arrumou briga com o cara que foi lá, né? Mas enfim, é uma pena, porque são ciclos, né? O Panthers teve aquela época com o Cam Newton, foi pro Super Bowl em 2015, ainda teve aqueles anos que o próprio Christian McCaffrey estava jogando lá, né? Que não era assim tão ruim, mas depois dos últimos anos ficou. Mas você pega, imagina, como é que você fala isso para um torcedor do Browns, que tá desde sempre, e ainda assim vai lá no estádio sempre, né? Enfim, tem outras franquias que sofreram tanto quanto, que nem foram pro Super Bowl e conseguem ter uma base de fãs. Mas acho que é uma composição. Você não acha que é uma questão de cultura de futebol americano? Tipo, a cidade, por exemplo, Pittsburgh. Eu acho que, eu nunca fui pra lá, óbvio, mas me parece que todo mundo respira futebol americano naquela cidade. Claro. Pittsburgh ainda é uma exceção, né? Porque talvez seja a maior cultura de futebol americano dentro dos Estados Unidos. Mas Buffalo, por exemplo, acho que tem algo muito parecido, né? Você pega jogos, e Green Bay, que é um caso também muito famoso, né? Você pega jogos num frio extremo e tal, e a galera enche, e não é toda a temporada que esses times estão bem. Pittsburgh também tem um caso à parte, que é um trabalho longo do Mike Tomlin, é uma identificação muito grande do torcedor com o tipo de trabalho duro, um pouco do caráter da própria cidade, sabe? Que tá ali refletido no time. Eu tava ontem cortando meu cabelo e foi muito legal. Cheguei na barbearia raiz aqui do meu bairro, e o cara, eles tinham colocado na parede o bolão do Super Bowl. E aí comecei a conversar de futebol americano. Perguntei pro cara cortando meu cabelo, falei, e aí, né? E ele falou, eu acho que 49ers, Ravens, talvez, se o Lamar Jackson jogar finalmente em jogos importantes e tal. E aí ele, o cara aqui de Nova York, falando desses outros times, vira e fala, mas eu gosto mesmo do Mike Tomlin. Olha só que é interessante, né? Porque o fã de futebol americano normalmente acompanha tudo, né? Não acompanha só o time dele, né? Quem acompanha tudo. Então, esse cara que ficou falando para mim 5 minutos do Mike Tomlin, por que ele admira tanto o trabalho que é feito em Pittsburgh, e aí você tem realmente uma cidade que é fora da curva. Então, não dá para imaginar nunca em Pittsburgh aconteceu o que aconteceu em Charlotte nessa última temporada. São 20 temporadas, são 20 anos consecutivos que o Pittsburgh Steelers é o maior tempo com temporadas positivas na NFL, sendo dos 20, 17 do Mike Tomlin. Todo mundo achava que essa temporada seria negativa dos Steelers, e os caras estão nos playoffs. O Jacksonville Jaguars conseguiu ainda perder o último jogo, e os Steelers estão nos playoffs. E se ganhar, se tiver mais um milagre contra Buffalo Bills, os Steelers vão jogar contra o Ravens, que é seu rival de divisão. E mesmo o Ravens sendo Ravens, eu fico imaginando um jogo de rival de divisão. Aí o Steelers vai pro Super Bowl. Não, brincadeira. Mas realmente uma cultura incrível. Embora o Bills seja favorito contra os Steelers, e se os Steelers passar, o Ravens também é favorito contra os Steelers. Mas é muito legal ver como esse time consegue reagir, e mesmo nos últimos anos do Big Ben, né? A franquia foi perdendo jogadores, o Big Ben baleado fisicamente, e ainda assim o time conseguia fazer grandes jogos. Às vezes era só aquela partida mais importante de divisão, mas ia lá e ganhava de um rival, né? Ou ia para os playoffs quando ninguém esperava. Então essa cultura é muito forte mesmo, né? Então, e a NFL, obviamente, ela depende muito mais disso do que de uma cidade que pode até ter força hoje, né? Como Charlotte, né? Pode até ter força economicamente e tal, mas que não está conseguindo colocar torcedores nas arquibancadas. Isso aí é fundamental. Então não tem como isso se repetir na próxima temporada. Você falou do Super Bowl. O que o seu coração tá... Tô olhando uma bandeira roxa aqui, eu já olhei, já me veio o Baltimore Ravens. O que o seu coração tá dizendo do Super Bowl? Ou melhor, se quiser, já vamos entrar nessa primeira rodada dos playoffs, e me diz o que você tá achando, o que você espera, o que seria o óbvio e o que seria o que você acha talvez pode acontecer. Cara, vamos lá por conferência. Na NFC, eu acho que o 49ers é mais favorito do que qualquer time da AFC. Eu acho que o 49ers
tá à frente pela concorrência, mas acho que ainda olho claro no Cowboys. De repente o Eagles tem o que precisa, né, para chegar de novo, tem jogadores, tem um baita quarterback, tem uma torcida incrível, e eu tô curtindo o Lions, né, acho que o Lions é uma das boas histórias dessa temporada, por tudo que essa torcida já sofreu e tal. É uma cidade que vem se recuperando, né, Detroit teve nesse ano de 2023 o seu ano com a criminalidade mais baixa desde 66. E porque a indústria automobilística cai e a cidade toda cai junto, né? Com o crescimento de empresas do Japão, da Coreia, agora da China. E a reconstrução de Detroit é a reconstrução de muita coisa importante aqui nos Estados Unidos, né? E esse time vem junto, então é muito interessante ver. Embora o Pistons na NBA seja uma vergonha, né? O time de Detroit, mas pelo menos na NFL o Lions tem jogado bem. E na AFC, aí eu já acho que vai ser muito legal. A gente tem uma história tão bacana quanto a do Lions para mim, que é a do Cleveland Browns, com o Joe Flacco, né? Conseguir classificar, um cara que, como você lembrou desse Super Bowl de 10 anos atrás, Ravens 49ers, ele era o quarterback campeão ali pelo Ravens, e tá lá no Browns, um dos únicos quarterbacks velhinhos aí em ação e com sucesso nessa temporada, né? O cara conseguindo chegar, e aí você tem um Chiefs que pode ter vacilado na temporada regular, mas chegando pode ganhar de qualquer um e ser campeão de novo. E o Bills, que eu acho, assim, o Ravens que é o grande favorito pela campanha, mas o Bills é o meu favorito, como a gente estava falando antes de gravar, a gente falou isso, eu e o Lucão. Meu filho torce pro Bills, e aquela coisa de acelerar na reta final, eu tô com o Buffalo aí para chegar junto com o 49ers e para ser o campeão, hein? Eu tô com você. Eu acho que, assim, se você me perguntasse o que seria o óbvio pro Super Bowl, o óbvio seria os dois melhores times, Ravens e 49ers no Super Bowl. Mas a NFL não é sobre óbvio, né? Se fosse óbvio, o Falcons também teria ganho o Super Bowl, um monte de gente teria ganho o jogo. Uhum. Mas o Buffalo Bills, nessa reta final, ganhando dos times importantes, né? Ganhando dos 6 jogos, ganhou de 4 times que estão nos playoffs. Ganhando bem. Ganhou do Miami de virada na última rodada para ganhar a divisão. Um rival de divisão. Foi sensacional esse jogo. Você ficou acordado para ver que eu sei. Fiquei. Meu filho queria saber o resultado e era Sunday Night. Falei, filho, vai dormir. E aí depois amanhã de manhã eu te falo como foi. Aí quando eu acordei... Allen, ele é um cara que ele fala mais com a criançada, né, no final das contas, né, no final dos quarterbacks, né? Fala. Meu filho curte. Eu não sei se tem muita explicação. Às vezes é alguém da escola que fala, mas na verdade desde Miami já, ele já vem me falando do Buffalo Bills, já vem falando do Josh Allen e quer saber mais, que agora ele tá com um brinquedinho que chama Teeny Mates, que é um negócio, um jogador de futebol americano desse tamanho que você põe na ponta do lápis, assim, e aí ele troca na escola e tal, e essa semana ele trocou o Josh Allen. Eu falei, pô, como é que você trocou o Josh Allen? Aí ele trocou de volta, hoje ele me mostrou, falou, peguei de volta o Josh Allen com um amigo dele, o Ben, com que ele tem trocado esses teammates, mas é um cara que comunica bem com a criançada, e meu filho curte, é o Josh Allen e o Buffalo Bills, então virou meu segundo time aqui. Eu tô com você. Dessa primeira rodada, a gente vai ter Cleveland Browns jogando com Houston Texans. Você vai de Browns ou vai de Texans? Vou de Browns porque eu tô curtindo essa campanha aí do Browns, morei em Ohio, então vou de Browns. Esse jogo vai ser muito legal, 2 técnicos que foram incríveis. O técnico do Browns esse ano jogando com o 5º quarterback do ano, o Joe Flacco, né? Que tava aqui comigo, tava sentado na TV, tava vendo pela TV, ligaram pra ele, ganhou 5 jogos e levou o time pros playoffs. E o Texans com o menino que vai ser provavelmente o calouro do ano, CJ Stroud, quarterback maravilhoso também. Mas eu tô com você, eu acho que eu vou de Browns também. A gente vai ter o jogo que você disse que vai ser só no streaming dos Estados Unidos, né? Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs. Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs. Até vi uma coisa engraçada de um torcedor do Miami, falar, preferia quando a gente
perdia mais que ganhava jogo e nem ia pro playoff, porque eu não tinha ilusão. Depois que o Miami perdeu para Buffalo, né? Porque acabou que o Miami ficou com uma pedreira muito maior, né? Nessa rodada de wild card. O Steelers seria um jogo com o Miami favorito e o Kansas City Chiefs é um jogo com o Kansas City favorito. Eu acho que da Kansas City Chiefs para levar essa vitória e assustar todo mundo aí. Na verdade, eu até gosto, porque eu quero ver esses grandes jogos mesmo, né? Eu acho que o Kansas City Chiefs é o grande time dessa geração e é esse time que, se alguém quer ganhar o Super Bowl, precisa ganhar dele, sabe? É esse tipo de coisa que eu quero ver, assim. É ganhar do Mahomes. A defesa tem que trabalhar contra ele, contra o Travis Kelce. Eu quero ver isso. Então vai ser muito legal. Eu acho que dá Chiefs aí. Eu acho que vai ser um jogaço. Eu vou tentar apostar numa zebra. Nosso querido amigo Paulo Antunes, ele vai ficar feliz, mas eu vou apostar no Miami, porque o Miami só perdeu de times bons. Ganhou de times com campanhas piores e dos times com campanhas melhores perdeu. Eu vou apostar num milagre. Eu acho que o Tyreek Hill, aquele recebedor, isso, eu quero ver. Vai jogar lá. Contra o ex-time dele, lei do ex. Você tá apostando na lei do ex, então. Lei do ex, meu mestre. Eu vou de Miami Dolphins. Depois a gente tem... Qual outro jogo? A gente tem... Aí na NFC a gente tem Packers e Cowboys. Aqui eu acho que o Cowboys ganha. O Cowboys é mais time em tudo. O Packers já tem que celebrar que chegou aos playoffs. Tá comigo ou não? Packers e Lions... Packers e Cowboys. Eu vou de Cowboys, porque eu acho que Cowboys jogando em casa foi muito bem nessa temporada. Eu acho que sim. Acho que sim. Mas... menção honrosa ao Green Bay, que pela primeira temporada com o Jordan Love foi boa a temporada dele. Conseguiu chegar aos playoffs, embora a NFC, tecnicamente, como eu disse, eu acho que abaixo da AFC. Então você tem, por exemplo, a NFC South, né, que é uma divisão que foi dura. Toda fraca nos últimos anos, né? O Tampa Bay Buccaneers foi para os playoffs, mas não é um time que deve assustar o Eagles, né, no outro jogo dessa rodada, desse fim de semana de wildcard. Claro que NFL é um jogo só, o espaço para zebra existe, mas tem o Eagles segunda, como favorito aí. Eagles e Buccaneers. Esse jogo de segunda você vai de quem? Eagles e Buccaneers? Eu vou de Eagles, Eu vou de Eagles também. E é engraçado, né? Porque o Buccaneers contratou o Baker Mayfield por 1 ano, 4 milhões. O Derek Carr foi pro Saints por 40 e poucos. O Baker Mayfield salvou a temporada do Buccaneers, né? Foi uma... Não é um... Eu li uma matéria de um... Não lembro quem que escreveu aí nos Estados Unidos, que é o time que ganha feio, né? Era o Buccaneers. É isso. Mas não acho que vai ganhar do Eagles, que tem jogado mal, né? O Eagles meio que... Deu um tem jogado mal, mas é aquela coisa... Você tem... Os caras chegaram no Super Bowl na última temporada... o quarterback é um dos craques da posição, né? O Hurts. Eu acho que você tem uma... É o Botafogo da NFL? Não é o Botafogo. Não, o Eagles foi campeão outro dia. O Eagles, inclusive, ganhando do Patriots. O Eagles foi pro Super Bowl na última temporada. Se o Botafogo, por enquanto, é o Falcons, né? Acho que é a única comparação que dá para fazer. Aquela vantagem na... O ritmo do final do campeonato tá igual ao do Botafogo, vai. Pode ser. Vamos ver como é que chega, né? Eu acho que na hora dos playoffs você precisa ter... ajuda muito você ter essa experiência de playoff, né? Com certeza. E isso o Eagles tem. Sabe? Você chega num jogo desses pesado e você já jogou esses jogos, a chance de você desempenhar melhor é grande, em comparação a quem não tem essa experiência. E no outro jogo tem uma historinha também boa, né? Do Rams e Lions, que trocaram os seus quarterbacks, né? E os caras de Detroit estão falando que não querem ver um segundo de liberdade pro Stafford, querem ver a defesa amassando o quarterback do Rams, né, que foi do Lions por muito tempo. Tem uma certa mágoa, né? Saiu daqui para ser campeão em Los Angeles e tal. E o Lions, redondo, né? O Lions chegou bem para esse playoff. Então, eu tô apostando no Lions nesse jogo aí. Eu tô apostando no Lions. É engraçado, né? Eu tô tentando lembrar alguma analogia do futebol aqui, mas você tem que, pela primeira vez em 30 anos, você vai sediar um jogo de playoff em casa e você vai ter que torcer contra o maior quarterback da franquia, né? Que foi o Matthew Stafford.
É irônico, né? São as histórias boas, né? Então, assim, você tem essa do Joe Flacco, que é o quarterback velho, veterano, contra o quarterback sensação jovem, que é o Stroud. Aí você tem essa de Rams e Lions, trocando o Goff pelo Stafford, né? Os quarterbacks trocados, e cada um com história no seu time anterior e se enfrentando agora, com tudo que a torcida do Lions esperou para ver esse jogo de playoff. Então, acho que esse talvez seja o jogo mais legal entre esse e Steelers e Bills, assim, os jogos mais legais do fim de semana. Mas é uma rodada linda, né? Uma rodada que tá cheia de jogo bom. Playoffs já largam, assim, arrebentando na NFL. Por isso também que a popularidade é tão grande, porque é difícil de prever e tem muito equilíbrio, tem muito time bom, então acaba que quando você tem uma série, essa é uma discussão grande aqui no futebol, no esporte americano, né? Quando você tem uma série de jogos, a possibilidade do time favorito ganhar é muito maior, né? Você vai jogando, sei lá, 7 vezes. É difícil ter uma zebra. Agora, você joga uma vez só, pode acontecer, né? E essa é uma discussão. E aí a popularidade da NFL passa por isso, né? Pela escassez, né? Você tem poucos jogos e um playoff todo com um jogo só. Então, qualquer coisa, seu time, se o principal jogador, se o Patrick Mahomes torceu o tornozelo no primeiro quarto do jogo do Chiefs, muda completamente, né? Muda completamente. Se o Brock Purdy se machucar no primeiro tempo do jogo do 49ers, a confiança do ataque vai lá para baixo. Então, assim, um jogo só, cara, é difícil. Então você tem esse fenômeno, né, na NFL que deixa a liga ainda mais popular. Que foi o que aconteceu? Você falou do Brock Purdy, fez exatamente o que aconteceu com ele na temporada passada, né? Que no jogo de final de conferência ele machucou o ombro, né? Ele machucou e foi logo no início da partida e aí acabou a temporada do 49ers nos playoffs ali, né? É difícil prever um esporte com tanto contato, né? Óbvio que no futebol também, no basquete também, você pode ter lesões e tal, mas no futebol americano os jogadores estão mais expostos. E é aquela coisa, às vezes o cara se machuca no primeiro jogo dos playoffs da NBA, mas ele consegue voltar no jogo 6, porque você tem um tempo para o cara voltar. Diferente de você ter algumas horas, você tem alguns dias, né? Dependendo da lesão, claro. Às vezes o cara se machuca no jogo 4, mas ele já fez tanto para o time dele ganhar os 3 primeiros jogos que o time se classifica. Então, você diminui a chance de uma zebra, né? Com série. E com um jogo só fica tudo muito aberto. Então a gente está dando palpite aqui, mas, cara, o legal é saber que tá tudo aberto. Eu tô com tosse ainda, você viu, né? Tem sido um inverno de infecções respiratórias aqui nos Estados Unidos. Aí tá frio? Aí tá frio em Nova York, não? Agora não tá muito não, viu? Mas assim, a gente teve no fim de semana nevasca, assim, não tá muito não, mas tava, sei lá, -3 de manhã, né? Mas é que pra essa época do ano é normal, assim. Porque o jogo do Chiefs dizem que vai ser o jogo mais frio dos playoffs, né? Da história. Vai ser um negócio... Mais frio? Isso eu não tinha visto, não. Porque eu lembro que teve um em Minnesota, que em 2015... Na época que era aberto. Antes do estádio novo aí, US Bank, né? Esse estádio novo, tava -22 de sensação, uma coisa assim. E até alguns jogadores jogando de manga curta para mostrar força, né? Mostrar que sem camisa, aguentavam, né? Sem camisa de touca, né? Assim, jogador de manga curta, né? Jogador de torcedor sem camisa tem sempre nesses jogos frios, mas, cara, -20 não é nada. Nem médico não aconselha você brincar de ficar sem camisa com -20, né? É surreal isso, né? É surreal. É muito frio, cara, é muito frio. Pra quem nunca passou assim, eu lembro de levar meu cachorro pra fazer um xixizinho com -22. Põe luva, gorro, cachecol, o casaco mais pesado, um suéter e tal, bota, você sai, aquele tempinho rápido assim do teu cachorro fazer um xixi, você já tá querendo voltar pra casa assim, muito, sabe?
Não dá para ficar fora 5 minutos, assim. Então, jogar futebol americano com a temperatura dessas, quero ver. Imagina tomar pancada em deve ser uma delícia, Vamos ver o que vai dar em Kansas City. Eu não estava acompanhando não essa da temperatura, mas vou ficar de olho, porque é sempre um elemento, né? Ainda mais quando você joga contra o Miami, que os caras moram no verão eterno, né? Miami é um time que não está acostumado a treinar no frio, a jogar no frio, né? Lógico, joga de vez em quando, tem o New England e o Buffalo, por exemplo, e aliás, os 3 times de divisão do Miami, os 3 rivais de divisão do Miami, vêm de lugares frios, mas você não treina todo dia no frio, é diferente dos caras de Green Bay, de New England, que treinam no frio, né? Essa foi uma das coisas que eu tava vendo, que a galera ficou mais, pesou mais em cima do Miami a derrota, porque a vitória, eles iam jogar em casa em Miami, né? Então, tranquilo. E acabou pesando. Exatamente. Agora vão jogar no frio, mas... E pegar o Chiefs também, né? Pegar o Chiefs é duro, cara. Demais. Vamos ver como é que foi esses nossos pitacos aqui depois, essa próxima rodada da NFL. Que tá sensacional. Eu tô empolgado. Jogos começam... Olha só como a NFL é um pouco poderosa, né? Temos jogos sábado, domingo e segunda-feira, NFL dominando a transmissão. Também porque, vale dizer, segunda-feira é feriado aqui, né? Claro que o Monday Night é uma instituição, segunda-feira é o dia de Martin Luther King, então meus filhos não têm escola, é um feriado nacional, então naquela ideia, naquele espírito de você ter o jogo quando as pessoas estão em casa, né, esse de segunda tá totalmente alinhado com isso, né? As pessoas vão estar em casa por causa do feriado e aí você põe um jogo de playoff legal para as pessoas verem e vai todo mundo ver. Baker Mayfield no horário nobre, então. Baker Mayfield, parabéns. Você vai estar no dia do feriado. Vai ser um jogo interessante esse jogo aí do Buccaneers. Meu mestre, que demais. Adorei esse nosso papo. Voltamos em breve com mais Made in USA, essa conexão incrível, você sempre trazendo o que rola de mais legal direto dos Estados Unidos. Agora você, que já foi xerife do condado de Columbus, agora você tá batalhando por esse cargo aí em Nova York. Satisfação máxima, meu mestre. Eu que agradeço, Lucão. É sempre legal demais falar com você e com todo mundo que acompanha aí as tuas informações. É o melhor canal, né? A melhor forma de você acompanhar. Lá no Instagram eu recebo ali as mensagens diretas do canal do Lucão, fico por dentro de tudo que está acontecendo, opinião e tudo mais. É a melhor forma de você acompanhar o futebol americano é com o Lucas Bonini. Você é um fofo e o que eu vou falar de Sérgio Patrick? O maior jornalista esportivo deste mundo? Com certeza, Sérgio Patrick, um dos mais gabaritados do nosso jornalismo esportivo brasileiro em Nova York, nos Estados Unidos, mas... Sérgio, você tá sempre direto também na televisão. Pra quem tá acompanhando as notícias aí, eu sei que você também tá sempre aparecendo. Eu, pelo menos... não tenho feito muito esporte na televisão, né? Eu votaria em... Você falou de jornalista esportivo na televisão, eu voto no Mauro Betti e no Fernando Nardini, tá? Eles são os meus preferidos. Então, muito bem. Nardini, maravilhoso, Betti também, mas você também faz parte. Vai brilhar certamente nesses playoffs da NFL, é um cara sensacional. É um irmão, né? Eu sou suspeito pra falar dele. Deixa eu te provocar com uma curiosidade, só pra gente fechar, mas que eu acho que é legal. Você falou, você ama esporte. Como que é fazer guerra? Você tava fazendo agora cobertura de guerra, né? Um beijo pro EV também, Everaldo Max, que é outro brother que brilhou muitos anos na NFL. E saudação pro Paulo Antunes, enfim, tem muitos caras maravilhosos aí fazendo essas coberturas. Cara, fazer guerra comparado com o esporte é um saco, né? Vamos falar a verdade. É uma tristeza, o astral é diferente, né? Você chega no teu trabalho para falar de esporte, como eu fiz durante muitos anos, sentava lá e comandava um programa de rádio falando do que estava rolando no esporte, cara, é um outro astral, entendeu? Você tá... Pesado, a gente ria, você se diverte, lógico, tem momentos que são mais difíceis, tem momentos de crises, de coisas trágicas e tal, mas na média você tem um astral muito melhor. Quando você pega e fica... Né, dias falando de guerra, ainda que eu não estivesse, né, eu não cobri, por exemplo, em Israel, eu estava fazendo o lado do apoio dos Estados Unidos, toda a repercussão aqui em Nova York, que é a cidade com o maior número de judeus no mundo, né? Nova York tem mais judeus do que Tel Aviv e Jerusalém, por causa da quantidade de gente, 1,5 milhão de judeus aqui. Então, isso impacta, é pesado, né? Você tem que ficar
falando de morte, de sofrimento, desse fundo de poço humano, né, que é achar que a gente precisa resolver as coisas na base de bomba e de bala. Eu acho uma pena, né? Eu sou sempre contra a guerra, sempre a favor do diálogo, da paz, né? Sim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, ter que falar sobre isso, a gente fala porque é o trabalho, é a obrigação, mas muito mais gostoso falar de esporte, muito mais gostoso. Um pouco de alegria aqui nessa nossa resenha esportiva aqui. Olha como tá gasta a minha bola, cadê? Aqui, ó. Tá gasta de brincar com o meu filho, com a minha filha, ó. Tá gasta, hein, ó. Essa daí é raiz, hein? Essa é boa. Essa aqui é de college, né? Eu ganhei tem um tempão. Se não me engano, foi do Silvio Santos Júnior e do Paulo Mancha que faziam a cobertura, faziam os comentários no Band Esportes, né? Quando eu trabalhei no Band Esportes. Acho que foi o Silvio que me... a galera que acompanhava ali, o Silvio, o Mancha e tal, eles me deram essa bola, que é maravilhosa, que eu guardo até hoje, faço meu cenário aqui quando a gente tá falando, né? Que demais, meu Messi, que demais. Ela tá bonita, depois tem que colocar aquele seu quadro também de madeira linda, que eu sei que os estados ali adoram. Isso, já foi, na última mudança ele já foi, não tenho mais aquele lá. Não tem mais? Bom, não, então é a bola que vai ficar. Tem o meu violão aqui e a bola, Que demais, meu Messi. Muito, muito, muito obrigado e voltamos em breve com mais novidades direto dos Estados Unidos, Made in USA, futebol americano, playoffs. Meu Messi, beijo no seu coração. Valeu, Lucão. Um grande abraço para todo mundo. Beijo para você. Tchau.